Agora eu quero ver com você a respeito do preceito de Mishloach Manot, duas porções de comida que são dadas para um colega. Este preceito é cumprido por cada um dos membros da casa, ou seja, marido, esposa e também os filhos que têm idade maior do que 13 anos, os meninos, ou maior do que 12 anos, as meninas. Este preceito está escrito na Megilat Esther, capítulo 9, verso 22. Envio de porções de alimento um ao outro, ou seja, envio de no mínimo 2 porções de alimento para uma pessoa. Estas porções podem ser dadas também para mais pessoas, e aquele que faz isso é digno de uma bênção ainda maior, é digno de louvor e também de honra. Todavia, é muito melhor aquele que aumenta em presentes aos necessitados, ou seja, aumenta na doação aos pobres, do que aquele que aumenta nas porções de comida que são dadas aos seus colegas. Isso porque, quando a pessoa dá as 2 porções de alimento para um colega, ele adquire assim a simpatia da pessoa. Agora, quando a pessoa ela ajuda com doação aos pobres, ela adquire a simpatia do Santíssimo, bendito seja Ele. Não há nada maior e nada mais belo neste mundo do que a pessoa que ajuda aos necessitados. Está escrito que a pessoa que alegra os corações dos desafortunados se compara à própria divina providência de Deus neste mundo, conforme foi dito no profeta Isaías, capítulo 57, verso 16, para reviver o espírito dos rebaixados e reviver o coração dos oprimidos. A pessoa é uma carruagem para a divina providência de Deus quando ela aumenta em doação aos pobres, enquanto que a pessoa apenas adquire honra com o seu próximo quando ela aumenta nas 2 porções que ela dá para um colega. A lei judaica nos instrui dizendo que só é considerado uma porção o alimento que não precisa de nenhum preparo, como por exemplo frutas, doces, vinho, hidromel e coisas do gênero. Agora, nós não devemos dar 2 porções iguais, como por exemplo 2 comidas ou 2 bebidas. Isso porque poderia parecer apenas uma porção. Então, o que nós fazemos? Nós damos 2 porções cujas bênçãos são diferentes. Por exemplo, a bênção que nós fazemos sobre a massa é uma, e a bênção que nós fazemos sobre o arroz e o feijão é outra. E uma bênção que nós fazemos sobre um líquido é ainda uma terceira bênção. Ou seja, você deve trazer, por exemplo, um líquido, um refrigerante, cuja bênção é Sheakol, e uma fruta, cuja bênção é Pri Haetz ou Pri Hadamah. Estou dando aqui exemplos básicos do qual você pode se basear, mas eu espero que tenha ficado claro. 2 porções significa 2 alimentos distintos. Matanot laevionim, presentes aos pobres. Este importante preceito é cumprido até mesmo por aquele que vive de doações, conforme está escrito em Esther, capítulo 9, verso 22. E presentes aos necessitados, ou seja, no plural. A pessoa deve dar presentes a pelo menos 2 necessitados, e assim ela estará cumprindo com este importante preceito. Contudo, a pessoa não deve ser seletiva no que diz respeito ao assunto de doações no dia de Purim, mas ao contrário, todo aquele que estender a mão pedindo a você qualquer ajuda, você deve ajudá-lo com toda a sua alegria. Você deve ser a divina providência na vida desta pessoa. Agora eu quero ler para vocês uma nota do Ben Ish Hai, um dos principais legisladores sefaraditas, a respeito dos presentes aos pobres e o seu valor. O Ben Ish Hai escreve que o presente para o pobre tem de ser um valor em dinheiro suficiente para comprar pelo menos uma refeição. Há quem seja leniente quanto a isso e permita que seja enviado uma quantia suficiente para comprar 180 gramas de pão. O correto é que a pessoa doe ao menos o valor de uma pequena refeição. É preciso doar pelo menos para 2 necessitados.
Caso a pessoa tenha enviado porções ou dado presentes aos necessitados antes da festa de Purim, a obrigação não foi cumprida, a menos que a pessoa tencione no momento em que ela estiver enviando o dinheiro, que o receptor só adquira esse dinheiro e só adquira a posse dele no dia da festa de Purim.